Olá, tudo bem com você? Estamos dando prosseguimento à série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E o tema de hoje é a volta de Jesus, onde estudamos no sexto tema sobre sinais da volta de Cristo, onde falamos sobre o mundo, o que vai acontecer no mundo social, no mundo natural e no mundo religioso. E a Bíblia tem resposta para todas as coisas, amados. E hoje, falando sobre a volta de Cristo, nunca estudamos a Bíblia sem antes pedir a orientação do Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra está em nossas mãos e te pedimos que o professor Espírito Santo nos ajude a entender, compreender e nos prepararmos para a breve volta de Jesus. Logo, logo Ele voltará e não tardará. Prepara-nos, fala aos nossos corações, por meio de Tua palavra, por meio desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, vamos dar início que, desde que nossos primeiros pais transpassaram os portais do Éden, depois de terem desobedecido ao Criador, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão seu fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra e a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores quando estes que deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre, a sombra do mal passará. A noite do pecado terá seu fim. Amém? Um novo amanhecer raiará, marchando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, primeira pergunta. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Existem mais de 2.500 promessas em todas as Escrituras Sagradas. Mas qual é a maior, a mais importante e assim considerada? Dentre de todas as promessas, está no Evangelho de João 14, de 1 a 3. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João 14, de 1 a 3. E aqui nós lemos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar, e quando for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, na volta de Cristo Jesus, essa é a maior promessa, em que todos os crentes de todos os tempos têm firmado a sua bendita esperança no breve retorno de Jesus. E ele diz que foi preparar o lugar, e o lugar, quando estiver pronto, ele voltará para nos levar para vivermos a eternidade junto com ele. Então, qual é a maior promessa que Jesus nos fez? É quando ele foi vos preparar o lugar, ele disse: voltarei e vos levarei, ou receberei para mim mesmo. Amém? Está você também firme nessas promessas? Aleluia, glória a Deus. Se firme, Jesus Cristo está voltando e eu creio firmemente nesse bendito e glorioso dia. Segunda pergunta: podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Mateus 24, versículo 36. Mateus 24, 36. Abra a sua Bíblia e vamos confirmar no que assim diz o Senhor. Mateus 24, 36 diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha, aqui foi o próprio Jesus pronunciando essas palavras aos seus discípulos. Hoje ele se encontra à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele, quando estava aqui na terra, como homem, ele não sabia, até ele mesmo foi privado desse dia. Mas ele se encontra agora à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele sabe o dia e a hora dele voltar. E logo, logo ele vai voltar para nos levar para si mesmo.
Mas aqui podemos marcar uma data da segunda vinda de Cristo. O texto bíblico está dizendo que não. Não podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo. Ele sabe o dia e a hora de voltar. Ele sabe quando vai voltar. Ele já não voltou, eu imagino, desta forma como as Escrituras se me diz, porque ainda faltam muitos filhos dele para entregar o seu coração, sua vida a Jesus. E quem sabe você é uma dessas pessoas que está faltando entregar a vida a ele. E é por isso que ele não voltou. Ele não voltou ainda por causa de você, por causa dos seus familiares, por causa de muitas pessoas que podem também ser alcançadas por você através do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Terceira pergunta, como Jesus virá? Mateus 24, versos 30 e 31, aqui nós lemos: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Apocalipse 1, verso 7. E aqui nós lemos: Eis que vens com as nuvens, e todo olho verá até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E aqui nós lemos: E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi dentre os céus virá do modo como o viste subir. Olha que interessante. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Aqui dois anjos desceram enquanto Cristo subia e falou na esperança para todos aqueles que estavam contemplando Jesus indo. E ele falou da esperança de que ele iria voltar. Amém? Então, como o texto aqui fala, então, como Jesus virá? Então, Jesus virá como um ladrão, tomando muitos de surpresa, como fala 2 Pedro 3, verso 10. É da forma como Jesus virá. Ele não vai anunciar a sua vinda. Ele está dizendo: eu vou voltar. Então, aqueles que querem salvação em mim, esses irão estar preparados. Veja bem, a sua vinda será secreta e silenciosa. Muitos acreditam que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja secretamente. Isto é uma doutrina falsa. A Bíblia fala que todo olho o verá, como fala o texto de Apocalipse 1:7 e Mateus 24, do verso 30 e 31, que vai vir com grande clangor de trombeta. Não vai ser secreto. Ele não descerá à terra, ele vai ficar, nas nuvens. Os anjos deles é que ele vai dar ordem a vir. Aqueles que tiverem no túmulo, dizer: vamos supor, for eu, Flávio, levanta que teu pai te chama. Se for Maria, José, Francisco, ele vai dizer: se Francisco, Maria e José morreram na bendita esperança da volta de Cristo, eles irão ser ressuscitados. Se Maria, João, Pedro, todos eles fizeram a vontade de Jesus, seguiram a sua lei, seus mandamentos, eles vão ser ressuscitados. Se todos eles entregaram a vida a Jesus, seguiram o que assim diz o Senhor, eles vão ser ressuscitados para viver a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Então, será visível apenas para os cristãos? Todo olho vai ver, como o texto bíblico já falou. E alguns serão ressuscitados, vai haver uma ressurreição especial, como Apocalipse 1:7 fala, até aqueles que o transpassaram. Então vai haver essa ressurreição em especial, eles vão ressuscitar, e como fala 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala que após eles contemplarem Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória, todos os ímpios, tanto daquele tempo como os do presente, vão morrer com o resplendor da glória de Deus.
certo? Então virá com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá. Amém? O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Então, 1 Tessalonicenses, vamos abrir nossa Bíblia e vamos agora analisar o texto que eu acabei de mencionar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, aqui diz: 1 Tessalonicenses, capítulo 4: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens do céu para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra arrebatado significa levados, certo? Então, após a ressurreição dos mortos em Cristo, vão ser transformados junto com os vivos. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 51 a 54. E aqui nós lemos: porque é necessário, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Glória a Deus! Não mais haverá morte, não mais haverá luto, pranto nem dor, porque essas coisas vão passar. Jesus Cristo voltará. Amém? Então, o que ocorrerá com os mortos vivos e fiéis na segunda vinda de Cristo? A Bíblia está dizendo que os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e levados para viver a eternidade com o Senhor. E os vivos fiéis serão também transformados e transladados, levados para viver com Jesus para todo sempre. Amém. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Aí agora, vamos àquilo que eu já mencionei, mas vamos ter a comprovação bíblica. Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículo de 15 a 17. E aqui nós lemos: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono da ira e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Só os salvos em Cristo, só os fiéis que estão ao lado do Senhor Jesus é que pode suster nesse grandioso dia. 2 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E aqui nós lemos: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém? Então, todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, falso profeta, o dragão, a besta, tudo aquilo que a Bíblia está mencionando aqui, que é exatamente o grupo que está do lado de Satanás, todos eles vão ser destruídos com a manifestação da vinda de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui a resposta diz que buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caem sobre eles,
Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Mas, Flávio, onde é que está escrito que eles vão pedir a morte, mas a morte não vai fugir deles? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9. Nós não lemos esse texto, mas vamos ler a partir de agora. 9, verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão a morte. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9, verso 6. Certo? Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? Quantas ressurreições? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29 diz: Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, aqui o texto bíblico já está dizendo que vai haver duas ressurreições, uma para a vida e a outra para o horror e vergonha eterna, para o juízo eterno. Então, vamos comprovar no livro de Daniel, Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo 2. E aqui nós lemos: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Amém? É o que a Bíblia menciona. Uns vão estar na primeira ressurreição e os outros na segunda. A Bíblia fala que o que aceitar a Cristo vai ter o nome de remanescente, porque vai ser um povo pequeno. Mas os que vão rejeitar a Cristo vai ser como a areia do mar. É o que assim diz Apocalipse, certo? Então, haverá duas ressurreições. A primeira é a ressurreição da vida e a segunda é a ressurreição do juízo ou morte eterna. Então, quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Quanto tempo? Apocalipse capítulo 20. Abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Quanto tempo haverá entre uma e outra ressurreição? A Bíblia dá a resposta para tudo. Apocalipse 20, verso 6, e aqui nós lemos: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Então, quantos anos vai haver da primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos, certo? No próximo estudos, no 8º estudo, vamos exatamente nos deter sobre o milênio, que é os 1000 anos que está apresentado aqui, certo? Então, qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 25. O livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 9. E aqui nós lemos: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém? Então, qual é o cântico dos salvos naquele dia? Ele vai dizer: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém? Então, que convite Jesus fez? Jesus nos faz hoje. Mateus 11, verso 28 e 29 diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, qual é o convite que Jesus faz a mim e a você neste dia? Vinde a mim. Amém? Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Mateus 25, verso 41, lá diz: então direi também aos que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim, maldito, vai para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo foi preparado para quem? Foi preparado para os seres humanos? Não. A Bíblia diz que o fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que estiverem ao lado do diabo e os seus anjos, estes vão se queimar junto, vão ser destruídos juntamente com ele. É o teu desejo, a tua vontade de ser destruído juntamente com Satanás? Eu acredito que não. Então, a partir de hoje, tome a decisão de andar ao lado do Senhor Jesus, para que não venha acontecer sobre vós as consequências que há de cair sobre Satanás e os seus anjos. Hoje você tem a escolha, hoje você tem a decisão a tomar. E a decisão que você deve tomar hoje é de estar ao lado do Senhor Jesus. Eu espero que a tua decisão hoje seja sim. Se prepare, Jesus ainda não voltou, ele vai voltar, certo? Mas quando ele voltar, esteja você e sua família preparados em nome de Jesus. Amém? Então vamos recapitular. A Bíblia fala que Cristo voltará à terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos, e foi quando ele nasceu. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda de Cristo está em João 14, de 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois eu vou preparar o lugar. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, quando Cristo voltar, iremos para o céu com ele. Jesus virá de modo visível, pessoal e literal, com milhares de anjos tocando trombeta. Então não vai ser silencioso, certo? Jesus voltará e não tardará. Então você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Se sim, amém! Deus seja louvado. Você crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna? É isso que vai acontecer e está na Bíblia, meus amados. E muitos estão desinformados disso. Mas você hoje não está mais desinformado. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, te apresentou por meio do estudo de hoje. Amém? Você deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Jesus Cristo? Este é o meu sonho e que seja o teu também. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Toma hoje a decisão de estar ao lado de Jesus. Vamos juntos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos apresentar tudo o que há de acontecer até o dia da tua volta e nos dando a oportunidade de nos prepararmos para estar de pé na tua vinda, preparados em nome de Jesus. Eu entrego a cada filho, a cada filha que hoje está te ouvindo por meio desse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Até o próximo estudo, meus amados irmãos, e o próximo estudo vamos falar sobre o milênio. Que Deus possa te abençoar e vamos juntos. Jesus Cristo está voltando e Ele não quer que nenhum de vocês fique para trás. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.